Estamos de volta com mais um G Beleza Podcast. E o tema de hoje é sobre doação de órgãos. Eu tô aqui nos estúdios com a Marinês e com o Bruno. Gente, tem informações assim que a gente nem começou a gravar, a falar sobre o tema em si, mas que assusta muito a gente. Eu acho que é super importante a gente trazer essa informação, educar as pessoas, né? Porque realmente de uma forma ignorante, né? A falta de informação que chega para todas as pessoas. Eu sou doadora, eu falei para eles, a minha família sabe que sou doadora. E o Instituto Gabriel foi fundado em 29 de setembro de 2000, pelo casal Marinês e Valdir de Carvalho, e atualmente é considerado uma das mais importantes organizações que trabalha no incentivo à doação de órgãos e tecidos no Brasil. Olha só que orgulho a gente ter essa ONG aqui em Indaiatuba, que privilégio, e um orgulho meu ter vocês aqui. Obrigada, Bruno, obrigada, Marinês. Prazer. E queria que vocês se apresentassem para a audiência que não conhece. É muito difícil alguém que não conheça vocês, né? Eu acho. Figurinha carimbada. Que bom, que bom. Fique à vontade. Bom, para quem não me conhece, né? Eu sou Marinês Carvalho, né? Sou presidente do Instituto Gabriel desde a fundação. Meu marido era o diretor executivo, que agora é o Bruno, né? Infelizmente meu marido faleceu. Marido. Ele não é marido, não é marido, não é pai dos meus filhos. Mas não se fosse. Então ia ser precoce. Mas assim, a gente atua, né, no incentivo à doação de órgãos e tecidos. A gente trabalha sobre o ponto de vista do doador. Né? Porque existem muitas organizações que trabalham sob o ponto de vista do transplantado, em defesa de direitos, né? Em conseguir remédio, né? Medicamento, sim, conseguir vaga, enfim, né? Para conseguir entrar no sistema, né? Mas não tem, são poucas as ONGs que trabalham sob o ponto de vista da população, que é leiga, não sabe, nem pensa sobre o assunto. Né? E esse é o nosso trabalho. E o que levou vocês a fundar a ONG Gabriel? Então, nós sempre fomos a favor da doação. Em 1996, a minha irmã faleceu, nós doamos as córneas dela, porque ela não podia doar os órgãos, mas nós doamos as córneas. Então, a gente sempre teve isso muito forte na nossa cabeça, né? No nosso dia a dia. Em 98, eu tive uma filha com anencefalia. Ela nasceu sem cérebro. E aí, fatalmente, eu já estava com 41 anos, gravidez de risco, né? E aí ficou aquele impasse, né? Vai interromper a gravidez, vai continuar. E no meu íntimo eu não queria interromper a gravidez, nem o Valdir, né? E aí, na época, estava uma propaganda muito grande do governo federal falando sobre a doação, que foi quando eles começaram a incentivar as pessoas a declarar como doadora no documento, no RG ou no CNH. E meu marido ouviu, né? O Valdir ouviu isso na rádio, e aí ele me propôs, ele falou assim, se a gente deixar ela nascer e a gente doar os órgãos dela após o nascimento. E, né, quer dizer, a gente leva a gestação até o final, né? Sim. Aí eu falei, não, se for possível, vamos fazer. Aí falamos com o médico falou, não, se vocês quiserem, a gente vai, não tem problema. Só que quando o Valdir foi levar isso para frente, né? Foi falar com a central de transplantes, não podia por causa do protocolo de morte encefálica. Uma vez que a criança nasce sem cérebro, não tinha como abrir o protocolo de morte encefálica. E aí a gente começou. Sabe, nós entramos nesse meio, a gente viu que a falta de informação era muito grande, e aí a gente viu que precisava alguém falar sobre isso, que a gente teve muita falta de informação. A gente sofreu de muita falta de informação e de informação errada ainda, né? Que é pior. Nossa, imagina. Imagina na época. Então, nós começamos na normatização da doação de órgãos de anencefalo. Nós começamos por aí. Só que aí nós vimos que o buraco era, né, muito maior. E aí nós nos juntamos à BTO, que é a Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, que é uma ONG também, né? E é uma organização de médicos transplantadores, formada, né, por médicos transplantadores, e aí a gente começou a aprender com eles a forma, né, porque eles estão muito focados no transplante, eles são médicos transplantadores. E eles falam, bom, não tem transplante se não tiver doador, né? Então, tá faltando gente aqui, né, no doador, né? E todo o processo que vocês cuidam, né? Dessa conscientização, dessa orientação de família, dessa preparação da família,
Bruno, você hoje está... Me apresentando, né? Sim. Bruno, diretor executivo, trabalho no Instituto Gabriel há uns 12 anos, né? Comecei como voluntário, eu tinha um grupo de palhaço na cidade, né? Lembro. E a gente fazia um trabalho que era o Grupo Gandaiá e todo o nosso trabalho era voltado para fazer atuação nas instituições, fazer visita, né? E aí que eu conheci a Marinês numa dessas campanhas, a gente fez uma campanha de cadastramento de doador de medula. Foi ali no SESI, foi quando eu comecei, a gente fez uma animação, brincou, eu me cadastrei como doador de medula nesse dia, e foi bem divertido, e foi aí que eu conheci a Inês e o Valdir, e desde então comecei a fazer trabalhos voluntários com eles também, né? Além da ONG que eu tinha, de palhaço, Gandaiá, também comecei a atuar como voluntário. E sinergia, né? A gente começou a trabalhar muito tempo junto, Teve então a uma gente época fazia... que ele afastou um pouco, depois voltou, né? Teve uma época que a gente afastou um Ele pouco, foi morar depois voltou. fora, tudo. Fui morar no México, fiquei um tempo trabalhando lá, né? E aí quando eu voltei, mas no intuito de focar, de retomar, né? O terceiro setor, retomar junto ao Instituto. Isso foi em 2019, desde então eu tô por lá, tô há 4 anos, né, Inês? Vai dar 4 anos. Ele ele pegou justamente, eu falo que nada é por acaso, né? Parece que a orquestração sempre vem de cima, né? Sim. E foi justamente o ano que o Valdir faleceu. E o Valdir faleceu teve um infarto fulminante, né? Quer dizer, a gente nem esperava nada, não estava nem pensando no assunto. E ele pegou justamente o último ano do Valdir. E o Valdir passou para ele muita coisa. Não, 80%, 90% que o Valdir fazia, ele passou pra mim, assim, passando, ele me ensinou, treinou, Sim. falou, olha, como que é feito, nota paulista, ele me explicou já não todo era mais o esquema. voluntário. Aí eu já Aí estava ele já trabalhando, trabalhando. isso, eu estava trabalhando, né, e aí foi esse último ano, o último ano da vida do Valdir, ele me passou muita coisa, tanto que assim, quando ele faleceu, foi aquele susto, né, a gente não estava esperando, falou, nossa, o Valdir faleceu, e agora? A gente tinha acabado de almoçar, né? A gente tinha acabado de almoçar. Eu tava na junto. escola, aí me ligaram, falaram, olha, o Valdir faleceu. Eu falei, nossa. E assim, me deu um desesperinho, assim. Falei, nossa, e agora? Como que eu vai fazer, né? Porque tem... Mas depois eu comecei, quando você respira, você fala, não, o Valdir já me preparou. Putz, já tinha me preparado 90%. E aí foi quando eu comecei a trabalhar com a Inês ali, né? Assim, na verdade, continuar o trabalho, mas aí mais na direção executiva, né? Agora formalizou a direção executiva, mas basicamente tudo que o Valdir estava fazendo eu fui assumindo e dividindo com a equipe, porque hoje a gente tem um grupo bem grande de voluntários especializados, de pessoas que estão trabalhando. Quantas pessoas são envolvidas no trabalho de vocês? Hoje a gente tem 12 umas pessoas. 12, assim, 12 diretamente. Não, E, tem algumas pessoas que são voluntárias, mas assim, a gente tem mais voluntários que eles fazem as nossas campanhas, enfim, né? Tem os voluntários que cadastram nota fiscal paulista. Então a gente tem vários tipos, né, de voluntários. Sim. E tem os voluntários que são hoje do nosso grupo gestor mesmo, né? Que são técnicos em vários assuntos, né? Sim. Fora o nosso conselho consultivo, que a gente tem também, né? A gente nunca... Precisamos até parar para fazer uma soma de quanto... Porque tem muita gente envolvida. Hoje tem muita gente. Entre pessoas que trabalham, entre mão de obra direta, indireta, voluntários. Ali que fica no dia a dia, ali, grande. Nós somos em 4, né? Os 4 que se aguentam os 4, lá, né? Os 4 que brigam, os 4 que discordam, o outro concorda. Então nós somos em 4, que é o Bruno, eu, a Vani, né? A Edivane. Sim. E a Bia, a Beatriz, que elas estão como coordenadoras de projeto. Tá. E agora vai entrar mais um estagiário, e aí né? A gente, essa semana, a gente provavelmente vai chamar uma... Porque está expandindo, né? Tem muito projeto, tem bastante trabalho. Ainda bem, né? Estamos recebendo bastante. Mas a gente tem o pessoal de criação, tem o pessoal de TI, de designer. São todos, assim, profissionais da área competentíssimos, né? Muito competentes. E que nos ajudam. Alguns são contrato e outros são voluntários, né? Legal. Como esse podcast tem a finalidade de informar e de educar, eu sei que talvez a pergunta que eu vou fazer seja muito básica, mas é importante a gente saber como se tornar um doador hoje. Então, é simples, não é? Essa pergunta não é básica. Não, né? Porque as pessoas porque as pessoas não sabem por onde começar. Não. Então, hoje, a legislação, quer dizer, já há um tempinho, né, que mudou a legislação hoje é por autorização da família. Então, a família tem que estar ciente e a família tem que autorizar. Sem autorização da família, a doação não acontece. Então, não adianta que eu sou doadora.
Se minha família não assinar, não assinar, não vale nada não, o que eu não deixei. vale. É. Você Hoje pode nós falar estamos que vai até... vir puxar o pé deles, É, né? você tem A gente que- sempre fala assim, fala- funciona muito bem com mãe, né? Aquelas mães assim, fala assim, eu quero ser doador, mãe, se você não... Você não vier, vem puxar teu pé. Eu puxo teu pé, geralmente. E é mãe o que a gente leva a trabalha, sério né? isso. Fala muito sobre isso, né? Respeita a vontade do doador, né? Sim. E às vezes também a família não sabe. Porque não é uma Sim, conversa. É falta de informação. É. Não é uma conversa não é uma comum. conversa de almoço de domingo, né? Você fala Sim. de futebol, É, você fala fala de tudo, mas você não fala de política, doação. mas doação de órgãos, né? Não, numa macarronada, É, vamos é. falar de doação de órgãos. Não, a gente tem um dos nossos projetos, né? Que dentro do nosso trabalho tem aquele mande um áudio, né? É. Que a gente incentiva as pessoas a mandarem um áudio no grupo da família, falando que é doador. E ver as reações. E ver as reações. Nossa, mas sabe, o pessoal já pensa que você vai morrer. O que aconteceu? Por que você está falando nisso? Então, é uma conversa que a educar. gente tem que ter. Sim. Se você quer ser doador, você tem que ter essa conversa com a família. Falar, olha, deixar claro, eu quero ser doador. Ou eu não quero ser doador. Para que a sua vontade seja respeitada. Quanta gente que pode até ser que não quisesse ser doador e acaba a família autorizando, porque é a família que decide por você, né? Sim. Então deixa claro o que você quer e principalmente o que você não quer, né? E pede para a família respeitar. Aí pode usar essa técnica que o Bruno falou, né? Puxa o pé da mãe. Eu quero ser doador. Mas você não precisa doar. ter essa conversa. E a gente tem que mudar esse conceito. Porque quando as pessoas não falam, porque elas pensam na morte, né? Na perda. Na perda, ninguém quer falar em morte na hora É. do almoço ou numa conversa de família, né? Sim. E, na realidade, a gente vai falar sobre vida, sobre continuidade da vida. Sim. Né? Porque é você morrer, todo mundo vai. Nós todos vamos morrer. Ninguém vai ficar para semente. Sim. Agora, o que você pode fazer com a sua vida após você partir? Né? Então, é essa decisão que a gente toma quando a gente Isso. opta por ser um doador. Eu São acho que é essa 8 vidas. consciência que desperta, que É. despertou em mim, É. quando eu resolvi ser doadora. Eu falei, eu posso dar continuidade a Não, outras um vidas. doador pode salvar Salva 8 vidas. Salva 8 Sério, vidas. essa Por isso que a gente fala, pensa que doação de órgão é morte, mas na verdade doação de órgãos é vida, são 8. É muito mais vida do que morte. É muito né? mais vida do que morte, né? Porque morrer todos vamos, né? Sim. Agora, é você dar a chance de alguém que está na fila de espera, né? E é uma fila angustiante, né? Porque é uma fila imensa. Meu Deus do céu. Sim. Ainda mais depois da pandemia, cresceu muito a fila. É uma oportunidade que você tem de deixar que essas pessoas realmente vivam, né? Continuem a viver, né? E quais os órgãos podem ser doados? Coração. Deixa eu responder essa. Vamos ver se se eu Aí você aprovo. corrige. Coração, 2 rins. Pulmão, 2 também, pode ser separado. Pode ser separado. Fígado também dá pra ser bipartido. Um fígado para um pedaço para dá pra fazer salvar 2. Esqueci Pâncreas. Pâncreas. Intestino. E agora intestino. Intestino não é tão comum a doação de Não é intestino, tão comum, né? Mas ele também faz dá parte. pra. E as córneas, né? Que a córnea é o Ah. mais fácil de doar. Não precisa do critério de morte encefálica, não precisa abrir o protocolo de morte encefálica, né? Pode ser retirado após a parada cardíaca, tudo. E não era pra gente. E a segunda maior fila de espera. Eu ia De perguntar, qual que é a maior fila? A maior fila é rim. Mais de 50% da fila total pessoas que estão esperando por rim. Porque elas têm a hemodiálise que conseguem manter ela sobrevivendo Sim. enquanto espera, né, por um transplante. Os outros órgãos não têm, né, tratamentos paliativos. Né? E além de tudo isso que a gente passa, que vocês vivem de perto, a realidade, ainda tem um outro fator de algumas religiões não entenderem ou não aprovarem ou o que passa. Tem algumas religiões que não aprovam. Religião é um tema complexo, porque as pessoas sempre falam, olha, minha religião não permite. Mas as religiões, de maneira geral, ou elas são muito favoráveis. Então, por exemplo, você tem a Igreja Católica, né? Ela é favorável, ela já fez várias declarações em favor. E você tem religiões que elas deixam para o fiel. Então, assim, a minha religião, ela não é nem contra nem a favor, vai do fiel. Então, nenhuma religião, ela é contra. Ela se posiciona Ela dessa se posiciona, eu sou contra. Não, nenhuma religião se posiciona contra. Porque ou a ela é a maior, favor, ou maior ela prova de amor
ao próximo. Maior prova de desprendimento, né? Sim. Pelo próximo, né? Quer dizer, é uma forma de você incondicionalmente doar e fazer o bem por alguém, né? Então não existe nenhuma religião, inclusive Testemunho de Jeová, que muitas pessoas acham que não podem ser doadores. Eles não aceitam a transfusão de sangue. Mas ele pode ser doador e ele pode ser receptor também. Né? Eles têm um processo específico. Tem até um processo específico, porque como eles não podem receber sangue, e o transplante é uma cirurgia de alta complexidade que necessita transfusão, eles vão armazenando o próprio sangue até o transplante, né? Quer dizer, eles vão constantemente armazenando esse banco de sangue, né? Com o seu próprio sangue para poder receber o transplante lá na frente. É específico, mas eles... mas eles podem ser doadores, eles só não aceitam a transfusão de sangue. Ô Marinês, você falou que na pandemia aumentou muito essa fila. Olha, a gente estava com 45 mil, 45, né, mais ou menos. Estamos chegando em 65 Nós estamos chegando em 65 mil. 65 mil pessoas. Porque além das pessoas não poderem entrar para a fila, quer dizer, elas entravam, o sistema continuou funcionando. Mas por causa da falta de equipe, falta de hospital, falta de leito de UTI, né, principalmente, os casos foram sendo acumulando, prorrogados, né? Sim. E muita gente não entrou para a fila, porque faltou atenção básica. Ninguém ia num hospital, ninguém ia num médico, né? E aí foi aumentando. E as características do coronavírus também, porque o coronavírus ele atacou fortemente rim e pulmão. Então são coração, né? E coração. E ainda a medicação toda que foi divulgada, né, para as pessoas tomarem, fez com que muita gente tomasse abusivamente, né, principalmente a ivermectina, e acabasse tendo problema de intoxicação do fígado, que ocasionou a cirrose medicamentosa e a pessoa foi para o transplante. Nenhum remédio você pode tomar ele dessa maneira, né? Indiscriminada, né? Sem prescrição médica, porque se você faz isso, é o fígado que ele é o principal. Então a hepatite... fígado e o rim, eles são, todos eles são os órgãos que recebem essa carga, né? Sim, diretamente, né? Que o pessoal fala hepatite e assimila álcool, ser o beberrão. Na verdade, não. Hepatite, ela é uma das principais causas, são os remédios tomados sem prescrição. O principal causa de transplante, de pessoas que vão para o transplante de fígado, é a hepatite C, que é uma hepatite, que é um vírus novo, né? Sim. E tem muita gente contaminada sem saber. Sem saber. E que vai transmitindo, a grande maioria. Né? Então, ela é fácil de transmitir, né? Pelo sangue, né? Então, você usou um alicate de cutícula de alguém contaminado, você... Silenciosa também, né? Ela é silenciosa. Quando você descobre, já está no estágio muito avançado. É verdade que eu tinha muitas manicures e eu pegava no pé para que elas tomassem. Tem que ser em autoclave. A Anvisa obrigava, né? E passava sempre... Não adianta passar um alquinho só. Não, autoclave. Um autoclave é a única coisa que garante mesmo. Uma curiosidade que eu tenho. O trabalho de vocês assim, é muito respeitado. É grandioso, assim, a gente que acompanha há bastante tempo. E quais as redes de apoio? Porque assim, eu não sei nada sobre doação de órgão. Então você fala assim, nossa, como que é o trâmite? A hora que há o óbito, a família já foi, isso no melhor dos casos, né? A família já autorizou, existe todo um trâmite, um link toda uma logística envolvida, né? E tem que ser tudo muito rápido, né? Porque os órgãos vão entrando em falência. Porque a gente tem que entender que a gente sempre teve aquela concepção de que o coração, enquanto bate, você está vivo, né? E não é assim, né? Sim. Teu coração pode continuar batendo e você não está mais vivo. Você está ligado a um equipamento. Sim. Né? Você está lá respirando artificialmente. E o que manda é a parada do cérebro. Por isso que o protocolo de morte encefálica é fundamental nesse processo. Que ele vai demonstrar que o teu cérebro parou de funcionar. Né? Que é diferente de coma. Muita gente acha, é coma. Não, morte cefálica é morte cefálica. Coma é coma, são duas coisas... A partir dali que começa todo o processo. Os médicos estão lá achando que aquela pessoa já está em morte encefálica, eles vão fazer todos os testes e os exames para comprovar que não existe mais atividade cerebral.
desligou o equipamento, desligou o respirador artificial, tirou todos aqueles equipamentos que estão mantendo ele em respiração, ele vai parar. Porque ele já está morto, né? Sim. E então é isso que confunde muito a cabeça das pessoas na hora de autorizar. Porque fala, não, ele está morto, teve morte encefálica. Mas ele está respirando, ele está quente ainda. O coração está batendo. Coração tá batendo. Morreu, já morreu. Não morreu, ele pode voltar. Não pode, não tem volta. Morte encefálica não tem volta. Né? E aí também isso confunde muito e é uma das causas da negação, né, da família. Em autorizar a doação. Porque ainda tem aquela esperança que a pessoa vá voltar. Tanto que, por exemplo, se a família opta por não doar, o que eles fazem é desligar a máquina. Desliga os equipamentos. E, inclusive, é isso. Fala assim, não, eu quero manter a máquina ligada. A partir desse... Então, o custo é seu. Então, é porque não é nem questão do custo. Eles não mantêm, né? Eles não mantêm porque eles sabem que a pessoa morreu, né? Então, não tem como você manter, né? A não ser que você leve para casa e manter. Sim. Mas mesmo assim, os órgãos vão entrando em falência e vai parando órgão por órgão. E não tem, porque não tem mais o comando, né? Do cérebro para que as coisas funcionem, né? Morte encefálica é morte. Eu imagino para vocês que trabalham nos bastidores, né? Porque o trabalho de vocês, por mais que vocês estejam na ativa há bastante tempo, tem muita gente que não sabe, tem muita gente que não acompanha e não reconhece esse trabalho, né? Que é feito. E muito profissional de saúde que é mal informado, que não conhece o processo e passa informação errada. A gente depara muito com isso, né? Com enfermeiros, com médicos que não conhecem o processo. Até porque esse é um conteúdo que muitas vezes ele é omitido até nas próprias faculdades mesmo. Não se fala. Não é uma matéria, não é uma disciplina. Não é uma disciplina. Dentro da faculdade entra de medicina. Como é dado uma pincelada muito breve sobre o assunto, geralmente na parte de ética, bioética. E só. Assim, não é feito um aprofundamento, né? Agora a gente tem uma lei que está em tramitação, que é a Lei Tatiane, que ela é uma lei que torna obrigatório o ensino da doação de órgãos, tanto nas matérias de saúde, quanto no ensino fundamental, no começar a falar desde cedo, né? Para poder já trabalhar, né? É uma matéria transversal que você pode trabalhar em qualquer uma das disciplinas. Mas a partir de quando? Então, essa lei está tramitando. Tá. Então não... Você sabe como é que é no Brasil, né? A lei vai... Tá tramitando, tá lá com uma bengalinha, tá andando. Aí tem que acontecer alguma coisa muito extraordinária para a coisa andar, né? Qual o nome da lei? Lei Tatiane. Que é uma menina que faleceu na espera de um coração. Meu Deus. Aí ela fez toda uma mobilização para poder falar desse tema nas escolas, né? E hoje é uma lei que ela andou bastante, já passou por vários conselhos. Já passou. Ela caminhou bem e assim, é uma das leis que a gente acredita que vai ajudar a mudar o panorama. Tem que mudar a cultura do país, né? Porque nós não temos uma cultura doadora. Nós não somos um país de cultura doadora. A gente é solidário. É diferente, né? É diferente. Mas a cultura doadora é uma coisa que vai ter ainda, pelo menos acho que uma geração. Quais países que se destacam? Espanha é o principal. Espanha eu brinco que é a meca de quem está na área, né? Porque eles são um exemplo para todo mundo, é doador. Quem não é doador existe um ranking, assim, os países mais... Existe, mas assim, ele oscila muito também, porque depende muito da situação econômica, da situação de governo, né? Ele vai oscilando. Mas os países da Europa, tem alguns países que se destacam, né? Espanha, Inglaterra. O Brasil é o segundo. Esse ano acho que foi declarado maior em quantidade, né? E assim, em número de transplantes, mas porque nós temos uma população muito grande. Sim. Só que quando você coloca as duas informações, os dois dados na população, né? E transplante. O número de pessoas na fila e o número de pessoas que poderiam ser doadoras e que não são, né? A gente não precisaria ter essa fila imensa que a gente tem. Hoje a gente tem, como a gente falou, né, mais de 65 mil pessoas na fila de espera. Você imagina um estádio imenso lá, um Pacaembu lá, que é 49 mil pessoas. Então você imagina, um estádio do Pacaembu lotado, ainda com 25 mil pessoas pro lado de fora, querendo entrar, né? Meu Deus. Então é muita coisa. É muita gente, é um estádio inteiro. E a gente doa, a gente está numa taxa de 17 ppm, que é 17 doadores por milhão
de população, né? Quando a gente vai lá para a Espanha, estamos falando de 50 doadores por milhão. Então, assim, a gente está muito, né, muito abaixo. A gente e a população da Espanha é muito menor, né? Então, essa fila sempre vai ser muito menor, né? Vocês linkam com a falta de informação mesmo, né? A falta de informação. De preparação da população, de educar nas escolas, por nas isso que a gente tem essa preocupação de ter várias atividades e várias alternativas de formatos de informação, né? A gente tem o Salão Nacional de Humor sobre doação de órgãos, que a gente, né, agora vai ter o julgamento das obras. Então, é falar com humor sobre um assunto que, né? Sim. É levar esse tema com leveza. Com né? leveza, sabe, de uma forma lúdica, né? Sim. E a gente está, agora nós recebemos 200 obras. Mais de 200 obras, né? E agora vai ser feita a premiação das melhores obras. Mas se a gente for somar os 3 salões de humor, a gente está no terceiro. Temos mais de 600, 700 obras aí. Dentro do acervo. E a gente trabalha, né, com essas obras, né? Fazemos exposição. A ideia é que todo ano a gente tem um salão e também vamos começar a mudar um pouco os temas também. A gente quer trabalhar doação de sangue, outros tipos de doação. Isso doação. que eu ia falar, porque a gente ouve muito falar sobre doação de medula óssea. Inclusive tem até uma amiga minha que ela foi doadora. Aí tem toda a parte de ética, de sigilo, né? De não falar família. Mas ela ficou feliz que ela sabia que ela era uma criança. Então ela ficou muito emocionada, né? E a gente ouve falar mais hoje na doação de medula óssea. Pra você ter ideia, quando a gente começou lá em 98, 99, né? Que nós começamos em 98, mas formalmente a ONG começou em 2000, né? Mas vamos chutar aí, 2000, como data de fundação do Instituto. Existiam 12 mil pessoas cadastradas como doador de medula. Aí você fala, 12 mil é muita gente, né? Só que a chance de você encontrar um doador compatível, né? Ela começa de 1 para 100 mil e pode chegar de 1 em 1 milhão. Então, você precisa ter muita gente. Hoje nós temos, eu nem sei agora o número... A gente estava com 4 milhões. Hoje nós temos 4 milhões de pessoas. E mesmo assim ainda morre gente por falta de doador. E a gente faz parte de um banco internacional. Quer dizer, vem medula de outro país, a gente também manda medula para outros países, né? Mas é muito difícil de você encontrar um doador, né? A compatibilidade não é como a de órgãos, que é pelo tipo sanguíneo, pelo tamanho da pessoa, pelo peso, blá, 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 né? Que tem essas informações. A medula não. É a informação genética, né? Então você tem que ser geneticamente igual àquela outra pessoa. Você tem percentuais, né? Você é 70%, 73% compatível. É bem... E quanto mais difícil a compatibilidade, maior a chance de rejeição. De rejeição e de não dar certo o transplante. Hoje a gente tem outras técnicas, né? De sensibilização, né? Do doador e do receptor, que eles separam só as células que são compatíveis. E aí eles implantam só as células que são compatíveis, as que não são implantadas. Mas aqui a gente tem no Brasil, acho que só o Albert Einstein está fazendo esse tipo de transplante. Então a gente ainda tem que evoluir muito ainda, né? Em termos de hospitalização, de tudo, né? E vocês fazem campanhas específicas para doadores de medula óssea. A cada quanto tempo? Como que é esse processo? Então, agora, por causa da pandemia, a gente parou, né? Mas a gente fazia aqui, em média, 2 campanhas por ano na cidade, né? Depois veio a pandemia, aí a gente parou. Esse ano nós estamos querendo fazer, aliás, esse ano a gente não consegue mais, o ano que vem, fazer na FATEC. A FATEC quer fazer uma campanha de doação de sangue e medula, e aí a gente consegue trazer, mas a gente não consegue um número muito grande, né, de kits, né, para fazer o exame que é um exame que chama HLA, isso de compatibilidade. E é um exame muito caro, né? Então, hoje, a legislação mudou, né, há pouco tempo, e diminuiu a faixa etária, porque antes você podia se cadastrar até os 55 anos, né, incompletos. Hoje vai para 35 anos. Então, diminuiu muito. Vai dificultando mais. Dos 18 aos 35. Dos 18 aos 35. Então, fica, né, mais difícil ainda de você encontrar, né? Tem uma explicação que eles colocam, que é pelo fato de ter maior probabilidade de sucesso, né, da medula ser saudável. Então a gente e a maior parte, né, dos doadores, né, foi nessa faixa etária, né? A maior parte então eles têm uma razão, mas isso dificulta, porque
seria muito bom que a gente tivesse uma faixa maior, porque aí você tem mais doadores, você tem... a medula continua no banco, né? Quem está cadastrado, quem tá cadastrado fica no banco. Tá. Então, por Até exemplo, 65 anos. eu fiz agora, meu cadastro vai aos 25. Vai continuar o seu cadastro até Até os 65 até os 65. Mas você precisa fazer seu cadastro entre Entre dos 18 aos 35 35 anos. anos. Depois dessa idade. Não, já, 35 incompletos. Tá. Né? Você tem que ter 34, 29 Tem dias. 4, Ah. 11 meses e 29 dias. E qual o trabalho que vocês fazem nas escolas aqui em Indaiatuba? Palestras, né? A gente faz muita palestra. A gente leva o salão de humor também, né? Para exposição dos cartoons e charges. A gente vai, a partir do ano que vem, né? Que a gente vai fazer o salãozinho. A partir do ano que vem a gente vai criar o salãozinho dentro do salão de humor, que é para as crianças fazerem obras e mandarem para gente. Ai, né? que legal. É que o nosso trabalho ele é muito... Nosso trabalho é nacional. Então a gente forma pessoas para falar sobre isso em suas comunidades. Então nosso principal programa hoje chama Embaixador da Chama. Eu formo líderes comunitários. Então no Acre, eu formo líderes comunitários. Alagoas, eu vou para os estados, eu vou para as cidades. E aí essas pessoas fazem as campanhas. Tá. Então hoje o nosso trabalho ele é bem abrangente. O Salão de Humor ele é nacional, né? Agora a gente está voltando para a cidade, mas num viés que é o que a gente, né, quer transformar Indaiatuba na capital da doação de órgãos. Então qual que é o nosso objetivo hoje principal? É que Indaiatuba seja considerada, né, no país como ela sendo... atinge um número de doações. Isso que eu ia perguntar, né? quais os critérios que são? É o PPM, exigidos, né? A gente precisa alcançar uma doação. A gente sempre fala, se a gente fizesse uma doação por mês na cidade, a gente já ia para as cabeças, assim, a gente já conseguiria Uma doação por mês? Uma doação por mês. E a gente tem pouco, não? 2, 3, no máximo 4 por no ano. Você tá brincando. A gente já chegou até a passar 12. isso. Nós chegamos a 12. 12. por ano. Então é possível, né? Que seria esse patamar, né? De uma por mês, vamos dizer, a média, Sim. né? Uhum. Mas hoje a gente está nessa faixa de 2, 3 doações. E aí um outro indicador que a gente vai começar a fazer são pesquisas na cidade para verificar o quão Indaiatuba ela é propensa para doação de órgãos. Então, trabalhar as campanhas, focar que a cidade se torne uma referência em doação de órgãos, que as pessoas falem desse tema, que elas conversem sobre esse tema para que a gente consiga, porque também não adianta o hospital fazer a parte dele e a população não fazer a dela. Não adianta a população fazer a parte dela. Então a gente são os dois. Então, se a cidade fortalece a cultura de doação, dificilmente o hospital não vai seguir, né? E vice-versa também. Se o hospital começa a fazer mais campanha, trabalhar mais isso, né? Eu brinco que eu ainda tenho um sonho de consumo e que Indaiatuba seja um polo de transplante. Porque nós somos muito próximos ao aeroporto de Viracopos. Mais perto do que Campinas, né? A Unicamp está muito mais longe do aeroporto do que nós aqui, né? Sim. Então, nós temos vocação para isso. A gente tem vocação logística para isso. E a gente tem vocação na população. Se a população for bem informada, se a população tiver consciência, não vai ser esse o problema, né? Então a gente precisa melhorar a estrutura, né? A estrutura para poder isso acontecer. Se a gente conseguir elevar o número de doadores, já é um ganho imenso, né? Porque apesar da fila ser nacional, ela funciona regionalmente. Então dificilmente o órgão sai do estado quando existe um doador, porque tem tanta demanda e pouca oferta que quando tem um doador, os hospitais da região aqui já tem pessoas, né? E tem a questão do tempo, né? O tempo de isquemia, o tempo que o órgão pode ficar fora do corpo, né? Então, ali acaba sendo regional. Então, se a gente aumentar isso e chegar no ponto que a gente consiga começar a realmente mandar órgão para outros estados, né? E suprir ou receber de outros estados, porque você sabe como é, né? Nós somos uma região privilegiada. Região Sudeste, região Sul, a gente tem mais estrutura. Mas tem, por exemplo, a gente tem muito que está na fila de pulmão, por exemplo, que é do Acre, que é de Alagoas e vai para o Rio Grande do Sul para fazer o transplante. Então ele sai do seu estado, ele deixa, às vezes, a família, vai sozinho ou vai com alguém da família junto, para poder fazer o transplante, porque no estado dele não tem. Então a gente precisa melhorar esses polos. Esses polos a gente tem no norte, no nordeste. Hoje o Ceará só se destaca
No Nordeste. na parte do, né, no Nordeste, mas tem estados que não fazem por isso que a gente- nem captação às vezes Por faz. isso que essa nossa formação, Embaixador da Chama, a gente está focando bem os estados, né? Para poder levar informação para esses lugares que não têm tantos líderes comunitários, para que eles possam fazer esse desenvolvimento. Porque a gente precisaria de umas 5 vidas aí, da Inês, mais umas 3, para a gente poder. Se as pessoas, se a gente não trabalhar de uma forma coordenada, não acontece. Então hoje estamos, assim, até o final do ano, provavelmente a gente vai ter um embaixador da Gabriel, do Instituto Gabriel, em cada estado, até o final Nós do estamos ano. em quantos estados A hoje? gente já está em 14 e estamos formando mais 4. Então a gente vai para 19 até estados. outubro, até setembro a gente vai estar em 18 estados. 18, Até setembro a gente está em 18 estados e até o Nossa. final do ano a gente quer estar em todos os estados do país. Então o nosso trabalho ele Evangelizar, né? e é no país todo. Então Aham. é o nosso foco. E são situações diferentes, né? São a população. Bom, o Brasil tem vários Brasis dentro Sim. do Brasil, né? É enorme. Então, você tem que lidar com a questão regional, com a questão cultural, do Cada local, cultura. né? Então, não é fácil, não. Não é... A gente brinca, né? Fala assim, a gente não veio ao mundo a passeio, né? Verdade. Com essa certeza, missão, ninguém ali tá a passeio, né? Mas é necessário, a gente tem que fazer. Né? Tem que ter alguém doido o suficiente lá que vá lá encarar essa causa, né? Porque quando a gente defende o transplante, quando a gente defende a doação, né, principalmente, né, para chegar no transplante, você está defendendo uma causa. Você está falando por pessoas que não têm voz. Eu tenho certeza que a maioria das pessoas que estão nos ouvindo não fazia ideia que existem mais de 65 mil pessoas esperando por um transplante, uma fila. E a gente está falando só de órgãos sólidos, né? De órgãos sólidos e córnea, né? Sim. A gente não está falando de medula, a gente não está falando de transplantes de outros tecidos, como pele. Isso que eu ia falar, quais tecidos que podem? A gente pode doar com a córnea, que é o principal, né? Pele, válvulas cardíacas, tendões, os tendões, as artérias, cartilagem. Gente, as artérias. Artérias, as principais artérias. As cartilagens, né? Até para implante de dente. Né? Implante de dente, quando você precisa fazer o enxerto de dente, é de um doador. Né? Olha. Então, tem muita coisa, né? E um doador completo, um que doe órgãos e tecidos, né? Daqueles tecidos que a gente pode fazer transplante aqui no país, você salva 8 vidas e beneficia mais... ao todo dá 25 pessoas você ajuda. Você imaginou? Você poder ter essa dádiva. E aí você fala assim, mas será que o cara, como é que ele vai voltar para a família? Numa sacolinha de plástico, né, que sobrou dele? Não, ele vai voltar intacto. Quem não sabe que ele foi doador, vai passar batido, o corpo vai ser velado, vai ser normal, ele não vai ficar com nenhuma deformação aparente, né? Dos órgãos, porque tudo é colocado depois um enxerto, né? Para poder que seria uma forma de não deformar o corpo, né? Mesmo das córneas, né? Porque é tirado o globo, então é colocado uma prótese no lugar. Então não fica aparente, né? A pessoa pode, e aquele ser ajudou tantas vidas, né? 25 ele vidas. pode até ter uns pecados mais ali, né? A gente fala que ele passa batido, né? Na fila de série tem prioridade. Ele Fala, já ganhou. Por aqui, senhor. É doador? Não, fila preferencial, né? A gente Fila fala de uma preferencial. fila de 65 mil pessoas na espera. Tem um outro tema aqui que acho que é um tema pesado também, que é o tráfico de drogas, de órgãos, né? Que a gente sabe que existem. Como que é isso? Que tipo de... Porque, assim, 65 mil pessoas na fila. O desespero dos familiares. E a gente sabe que tem gente que tenta... Então, isso é uma coisa interessante, porque ele é mais folclórico do que real. Pelo menos aqui no Brasil. Existem países que a legislação não é tão rigorosa como no Brasil. A legislação aqui... Eu brinco sempre, falo, uma das poucas coisas que funciona no país ainda é o sistema de doação e transplante. Porque ele é todo feito de forma anônima, né? Quer dizer, você não sabe quem está na fila, você sabe que é um homem de 45 anos, você não sabe nem se ele é branco, se ele é negro.
não tem essas especificações, Sim. né? Ele só tem os dados técnicos da pessoa, por isso que chama cadastro técnico. E ele está lá, a ordem de fila, né? Não é pela ordem de chegada, mas é pela ordem de prioridade De gravidade, né? Então, o que acontece hoje? Existe tráfico de órgãos? Existe. Em vários países existe. Existe no Brasil? Não. O cara pode fazer? Pode recorrer? Pode. Ele vai sair do país, vai lá para um país que pode acontecer e ele vai fazer. Agora, jamais isso vai acontecer da forma como eles mostram nos filmes, né? Então, a gente viu, o Bruno assistiu... eu me recusei a assistir, mas ele viu Round 6. o Round Qual que é? 6. Round 6. Eu não vi Não, também, nossa. E aí, daí eu vi só essa parte, que ele falou, não, você tem que ver. Aí eu assisti, eu falei, gente, parece um açougueiro, né? O cara tira os órgãos, todo sujo de sangue, bota dentro de umas caixas e despacha. Não é assim, gente, é uma cirurgia de alta complexidade. Precisa ser muito... para você tirar os órgãos e implantar, você imagina a técnica que tem que ter, né? Sim. E isso fica no imaginário das pessoas, que isso acontece. Sim. Mas não acontece. Teria que ser um médico, assim, muito carniça. É. Porque Não, você mas fala, tem é países muito... que você pode ir fazer, É, né? mas é muito, assim, o processo, ele tem que ser muito bem... o processo da doação, como ele é hoje, né? A pessoa tem que estar muito bem preparada. Tem que ter saúde, a né? equipe tem que ser Perfeita. muito boa. Não é um médico só que vai conseguir fazer. Então, assim, Toda logística, tem uma como logística. transportar, como É. transporta, o E se tempo. se eu fosse rico, eu falo assim, pô, tenho muito dinheiro. Eu vou comprar um rim? Não, eu vou para um país onde a coisa funciona. E também não vai ser nesse esquema aí de Sim. arrancou Não, fora e a e chance, colocou, né? de você morrer, né, seria altíssima. Se eu tenho muito dinheiro, eu não vou buscar essa. A minha alternativa vai ser o quê? Vou para um outro país. E a gente tem que lembrar que o Brasil é o país que tem a maior política pública de transplantes no mundo. O SUS, que todo mundo reclama, que todo mundo fala, né? Ele é responsável por 94% dos transplantes que acontecem no Brasil. Gente, pelo menos um dado positivo, né? Gratuito. Então, assim, e é o pré e o pós-transplante, porque os medicamentos, os imunossupressores, eles também entram no pós-transplante. Então, o transplantado recebe medicação gratuita, né? Enquanto que em outros países, por exemplo, se a pessoa sai daqui e vai para os Estados Unidos, ela consegue fazer, ela consegue até... A legislação dos Estados Unidos não autoriza a compra, né, de órgãos, mas em alguns outros países que você pode negociar, né, a pessoa pode oferecer, pode levar uma vantagem financeira e ela doar os órgãos, e a legislação não proíbe. No Brasil, isso dá 8 anos de cadeia para quem... faz a intermediação, para quem doou e para quem recebe também, né? Então, são 8 anos de cadeia. Por isso que eu falo, não tem médico, não tem profissional que saiba, que seja um médico transplantador, que vai colocar o CRM dele na reta. Sim. Por causa disso. Porque eles já são médicos Renomados, top, né? top de... Né, a gente vê, os médicos são super... O médico hiper- transplantador, ele é extremamente especialista, é muito, muito... E eles são muito humanos, sabe? Muito próximos Eu da imagino, gente. para escolher uma Não é. especialidade Nós dessa, temos se dedicar. nesse Salão de Humor, a maioria dos jurados são médicos transplantadores do Brasil inteiro. E aí, quando nós fizemos desse ano, alguns médicos, não, eu quero continuar participando, eu vou participar, né? E são médicos, assim, de... Sabe, Ponta, né? o bam do top, né? Ah, E mas eles precisa são... ser, né? Então, eles não vão arriscar a carreira deles por isso, né? Então, no Brasil, não existe nenhum boletim de ocorrência de suspeita de tráfico de órgãos. O último boletim faz mais de 30 anos, que foi uma tentativa no Rio de Janeiro, uma tentativa de passar na frente, que era um deputado, por sinal, que quis passar na frente. E aí o sistema pegou, porque o sistema é todo acompanhado pelo Ministério Público. Aí o sistema pegou. Identificou. Os médicos perderam o CRM, foram presos e Ele tentou teve- mudar a posição dele ele na fila. tentou. Então, assim, por isso, o sistema ele é muito claro. Se você tentar mudar a fila,
todo mundo fica sabendo. Fala assim, não, mas peraí, o que aconteceu aqui? Tem que ter... São vários órgãos. E é amarrado, né? Tudo amarrado. E eles controlam por várias formas, então, né? são vários médicos olhando e falam assim, poxa, mas meu paciente estava no número X, agora tá aqui, o que aconteceu? Mas quem que é esse cara? Ah, é um deputado. Pô, pegou, sabe? Então, assim, não tem como... Já há mais de 30 anos que isso aconteceu. Então, a gente realmente não tem, assim... Porque, como eu falo, às vezes as pessoas questionam, eu falei, gente, você acha que se alguém fosse vítima disso, ela não iria apelar, né, para fazer para ir para a polícia e botar a boca no trombone, né? Então, não existe como fato. Agora, é o que eu falei, se ele quiser fazer, se ele quiser vender o órgão dele para outro, ele vai para fora do país e faz. Sim. Ele não vai, acho que até nem encontra muita dificuldade, né? Mas ele vai estar sujeito também à legislação de lá. E ele não vai ter apoio nenhum também se acontecer alguma coisa. E sujeito à equipe médica de lá também, né? A gente não sabe como é a formação dos médicos. Então, assim, do país que ele está indo. Então, é muito... Mas hoje a maioria dos países, elas têm uma legislação mais bem focada na não comercialização de órgãos, né? Mas ainda existe, né? Tem alguns países que ainda... que é terra de ninguém, né? Sim. Mas aqui no Brasil, eu falo, é uma das poucas coisas que funcionam. Ainda eu brinco sempre. Falo, é isso e o... Como é que é? Não pagar pensão. Pensão, vai preso. Pensão alimentícia. E como funciona o REDOME? O REDOME é o Registro Nacional de Doadores de Medula. Ele é um órgão ligado ao Ministério da Saúde e ao Instituto Nacional do Câncer. E, eles estão no Rio de Janeiro. E vocês também faz esses cadastros? É o cadastro de doador de medula. Sim, mas a gente só faz o cadastro junto com um hemocentro, que é autorizado a fazer esses exames. Então, nós temos parceria com o hemocentro da Unicamp. Então, a gente já fez várias campanhas juntos com o hemocentro. E aí, todas essas pessoas que são cadastradas nesse REDOME, né, elas vão... é um cadastro que ele é feito de dados, né, de dados pessoais, mais o exame de HLA. Então, essas informações genéticas, né? E aí eles vão para esse cadastro. Esse cadastro é disponibilizado para outros bancos ao redor do mundo. E aí é feito... Existe alguém que precisa do transplante, são dois bancos, é o REDOME e o REREME. O REDOME é de doadores, o REREME é de receptores. E aí isso é cruzado, e aí eles vão ver a compatibilidade, se existe compatibilidade, e aí começa o processo. Porque não adianta fazer um cadastro simplesmente sem fazer esse exame. O HLA porque ele não é um exame... É específico, né? Ele é muito específico. Então, não existe forma de você fazer um cadastro só com seus dados pessoais. Tem que fazer o HLA. Porque é a tua informação genética, aquilo que realmente importa para E depois manter os dados atualizados. Isso também é importante, porque muitas vezes a pessoa se cadastra no REDOME, ela se diz doadora de medula e depois muda de casa, muda de mais. e-mail. Nossa, isso acontece bastante. Muda de telefone. E aí é o que deixa o pessoal do REDOME mais triste, assim, porque às vezes acha a pessoa, tá ali, e eles não conseguem entrar em contato. Fala assim, nossa, eu tenho um doador e eu não consigo localizar ele. E aí perdeu, né? Perde a chance de salvar a vida. Mas a gente brinca que eles falam que eles são detetives, né? Porque aí às vezes eles não encontram. Eles vão de todo eles jeito. Vão porque eles já pegam informações de parentes também, né? Sim. E aí eles vão fuçando. Agora, o pior de tudo é quando eles conseguem localizar e a pessoa fala não. Isso também então, a gente depois fala... elas... às vezes acontece. Porque a pessoa às vezes não tem noção de que ela é única, que ela é especial para aquela outra pessoa. Então, quando a gente faz as nossas campanhas, como a gente faz com o Hemocentro da Unicamp, como a gente fazia com o Hemocentro da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, a gente conscientiza a pessoa. Ele é obrigado a assistir um vídeo antes, para ele saber que ele é a diferença entre a vida e a morte daquela pessoa. Sim. Então, você tem dúvida? Não se cadastre. A gente prefere qualidade, não quantidade. Né? Então, essa é muito triste, assim, quando você gente já teve aqui em Indaiatuba um caso. Que foi encontrado o doador compatível e a pessoa não quis doar e essa pessoa morreu. Ele é um engenheiro daqui de Indaiatuba, engenheiro jovem, com filho novo, criança ainda. E ele faleceu porque a leucemia, ela ataca.
E as outras doenças também, né, da medula, geralmente jovens e crianças. É uma faixa que é mais atingida. Sim. Então, você imagina, né? E é uma doença agressiva, então ela vai muito rápido. Se você não encontra alguém compatível, as suas chances vão diminuindo, né? Então, E doador de sangue é mais simples. doador de sangue, sim, porque aí é só o tipo sanguíneo, né? Sim. E aí você vai lá, e ainda tem aquelas coisas, né, que o tipo O ele pode doar para todo mundo, né? Ele só pode receber do O negativo, né? Ou, por exemplo, um O negativo só recebe do O negativo. Mais difícil de ser doador, e o O né? positivo também, mas assim, ele é um doador universal, né? Sim. Então o sangue dele pode ser doado para qualquer um, né? Então, mas mesmo assim falta sangue. Porque a gente tem menos de 3%, né? Vocês fazem 1,8%. O ideal seria ter 3% da população como doadora, para não faltar sangue. E aqui tem quanto? No Brasil a gente tem 1,8. Acho que era 1,6, né? Que era. Agora pode ser que tenha aumentado, mas não chega a 2% da população. E vocês fazem campanhas A gente em parceria faz com o campanha Banco também. de Sangue? É. Campinas? A gente usa sempre, mas no Brasil inteiro. Aí a gente tem um projeto dentro do nosso programa, né, que chama Sangue Cidadão. Então a gente avisa quando tem pessoas precisando de sangue em São Paulo, na Bahia, que chega pra gente. Daí a gente mobiliza aquele grupo de pessoas que são cadastradas no nosso sistema e a gente avisa, quem puder doar sangue para fulano de tal, né? Dessa região. Dessa Sim. região, vai lá no Hemocentro e faz a doação. Né? E qualquer pessoa pode doar, porque você, quando tem que repor sangue, né? Porque Sim. você às vezes usa o banco de sangue, alguém da tua família, eles pedem para levar 5 pessoas lá para aconteceu com a minha mãe. Nós levamos. E você sabe como é difícil, né? Sim. Porque a pessoa está tomando remédio, a outra está não sei o quê, a outra Sim. está grávida, a outra está amamentando, gripar. não pode. Então, também não é muito fácil, não. Mas, assim, a chance de você encontrar pessoas aptas, né, à doação de sangue é muito maior, né, do que medula, por exemplo. E a gente tem um grupo de WhatsApp também, de doadores de sangue. Toda vez que tem campanha na FIEC, a gente manda recadinho, fala, lembra aí de... Então a gente tem um grupo formado e sempre vai lembrando eles. Chega final do mês, tá chegando a hora. Daí eles ficam em primeira mão, aí recebem. Vocês viram, há pouco tempo, aquela cantora Ludmilla fez uma campanha? Ela fez uma campanha grande esses dias, né? E ela deu os ingressos para as pessoas que foram doar sangue. Nossa, foi assim, ela ficou emocionada. E depois as pessoas foram lá visitar ela no camarim. Achei muito legal. Não, foi o Maurício Meirelles também. Ele fez eu participei de uma entrevista com o Maurício Meirelles, com aquele jornalista. Quer dizer, ele é comediante, mas ele é jornalista. E ele fez um apelo também, né? E foi assim, estourou, né? A gente teve mais de 100 mil visualizações. Mas assim, e ele pediu para as pessoas irem doar sangue também. Doava sangue e ganhava ingresso, né? Pro show doava dele. sangue, ganhava o ingresso pro show. Então foi bastante movimento. Mas assim, a gente não pode viver Tem que disso. ser constante, né? A gente não pode viver de fatos isolados, de fatos assim, ou que a mídia, né, chama tudo, né? Então, é por isso que eu trabalho, como eu falei lá no começo, né? É um trabalho de formiguinha no deserto ainda. Se a gente tivesse Verdade. 3% da... 3% não faltaria sangue. E aqui em Indaiatuba, vocês são os únicos que fazem esse trabalho. A FIEC, ela recebe o Hemocentro da Unicamp, né? Mas para aquelas campanhas mensais, que nem são suficientes para o número de pessoas que gostaria de doar. Né? Porque muita gente quer doar, mas não consegue mais a senha, tudo. Então, nosso trabalho, eu ia falar, é uma outra coisa também que está no meu sonho de consumo aí, é da gente ter o Hemocentro da Unicamp aqui, em Indaiatuba, né? Para que a gente possa doar a hora que queira, não uma vez por mês, das 9 ao meio-dia, num sábado, né? Que às vezes tem gente que trabalha sábado, não pode ir também. Verdade. Né? Então, meu sonho ainda é esse, né? Mas tá no sonho ainda. Né? Mas a gente ter essa mobilização. Então a gente conscientiza as pessoas. Fala, você não vai para uma balada em Campinas? Sim. Você não fica lá na frente num restaurante 1h30 esperando para ser atendido? Sim, verdade. Para você pegar uma mesa? Então, vai lá doar sangue. Você vai agendado, você vai chegar lá, você vai gastar 40 minutos do teu tempo, pegando tudo, né? Cadastro... Sim. A doação mesmo é 20 minutos, você já está liberado. Vê lá se você não está naqueles impedimentos temporários, né? E vai doar.
Você vai gastar menos tempo do que se você fosse para uma balada ou para um teatro, né? Agora assistir Barbie, né? Que tem que ficar na fila, né? Então, Indaiatuba já tem um tamanho, né, que justificaria ter um hemonúcleo, né? Que você hemonúcleo, fala. É um espaço para coleta, né, de sangue, mas ainda não teve. Teve um movimento, depois voltou, teve um movimento, depois voltou. Quem sabe agora. Eu fiquei esperando a última que morre, né? Então, a gente tem e tem algumas restrições. Tem gente que teve hepatite, tem algumas restrições para ser doador também, né? Qualquer doença infecto-contagiosa, as hepatites virais, né? Sim. HIV e algumas doenças, né? Também que impedem a pessoa de ser doadores. No nosso site a gente tem uma lista. Tem uma lista, doença de Chagas, por exemplo, né? São algumas doenças que você não pode ser doador de sangue e às vezes, dependendo da situação, você não pode ser doador de medula ou doador de órgãos também, né? Nessas infecto-contagiosas elas já são descartadas. E tem algumas doenças que você fica por um período, né? Febre amarela. Dengue, né? Agora o Covid também ficou por um período lá que a pessoa não podia ser doadora, mas depois aí já tem impedimentos definitivos e temporários, né? Tem coisas que realmente você não pode doar mais, mas tem alguns que é temporário. Fez uma tatuagem, temporário, né? Fez piercing, temporário. E aí, lá no nosso site... determinados remédios, temporário. Mas aí no nosso site, gabriel.org.br gabriel.org.br você tem todas as informações. Informações quentinhas. Que legal. Que vocês têm toda uma estrutura de empresa, né? Porque tudo funciona, né? Tem a galera da comunicação, publicidade, da criação, e a gente, a Vani, que vinha com a gente hoje, né? Que vinha comigo, ela, como eu falei, né? Ela tá com pneumonia e ela é transplantada. A Vani seria fantástica, porque ela é transplantada ela de rim. Comentou, é de rim? De rim. E ela é de doador vivo. Já faz um tempinho que ela tá 7 anos, né? Que ela falou. Acho que é uns 7 anos. Foi a irmã dela que doou pra ela. A irmã que foi a doadora dela. E ela tem uma história super bonita também, né? Ai, que legal. E então, só que ela não pôde vir por causa dessa pneumonia, né? E ela é voluntária na ONG? Não, hoje ela é uma gerente de projetos também, né? E ela está nessa área de comunicação, e ela é muito boa. Então ela faz toda sexta-feira, ela solta um vídeo respondendo uma dúvida da semana que chega pra gente, né? E aí ela responde, né, essas dúvidas. Eu ia perguntar um case de sucesso, mas vocês têm lá dentro mesmo, né? Temos. Tem outros vários, tem né? outros, tem Nossa, o Mauro, a gente tem cada história lá que você não imagina. Eu tô pensando seriamente. Eu falei, fazer eu acabei de... Quer dizer, o livro já está escrito há muitos anos, mas a gente está editando agora e no segundo semestre a gente lança. Em outubro eu vou fazer o lançamento desse livro, contando a história, como que a gente começou, né, com tudo isso. Legal. E eu já falei, eu estou já pensando seriamente em escrever um livro das histórias dos transplantados. Que tem cada história que você fala, gente, eu acho que eu tenho problema, né? Sim. Eu reclamo da vida do quê, né? Verdade. Gente que fez 5 transplantes, 4 transplantes. Fazer uns vídeos também, porque são histórias muito incríveis, legais. Assim. É que precisa, realmente, quando a pessoa... Quando você começa a ver essas histórias, muito difícil você não sensibilizar, né? Sensibilizar e a gente tem muito transplantado que está com a gente ali, né? Eu imagino que se envolve com a história, que está lá, que acompanha. Porque quem luta pela causa é que a gente vai meio na contramão, né? Eu nunca tenho, não tem ninguém na minha família transplantado, nem tem doador, mas transplantado não. Guardiões da causa ali são os transplantados, são as famílias de pessoas que passaram, porque elas querem ajudar família de doador, pessoas que doaram. Então, assim, todos eles querem ajudar a causa porque eles passaram pela causa, né? Eles são os que mais se engajam, que faz vídeo, tem suas páginas nas redes sociais, fazem nosso programa do embaixador. Então, assim, esse é o nosso público hoje. Ou que são doadores, né? A gente tem pessoas que doam para o Instituto Gabriel, que são pessoas que passaram também. Muitos dos nossos doadores são pessoas que viveram na pele, assim, a causa. E hoje, não. Vou ajudar o Instituto Gabriel. Doação de sangue, né? O Mauro Vitor, que é o nosso pupilo, o nosso xodó, nosso garoto propaganda, que eu brinco. Eu brinco que são 2 garotos propagandas. O Mauro e o Neto, porque o Neto é doador vivo de fígado, né? E é difícil você ter essa disponibilidade. Ele doou um fígado para alguém que não era da família dele. Meu né? Deus. Então,
E tá tão próximo assim, né, da gente. É, de o vocês, Guglielmo né? também, né? Guglielmo. Também recebeu um rim de uma pessoa que ele tinha conhecido há uma semana. O cara falou, eu vou doar o rim para você. E doou. Você tá brincando. Então você imagina, porque na família, é claro, você, Sim. né? Mas então Aham. você vê o nível de solidariedade, de amor ao próximo que as pessoas têm, né? Sim. Então a gente tem casos lá, assim, fantásticos, sabe? Crianças. De crianças, a gente tem a Pérola, né? Que é transplantada também. Então tem várias crianças e várias pessoas, né? Que você vê hoje, que viraram atletas, né? Que são hoje, superação, casaram, não? tiveram filho, né? Então você vê que a importância que tem a doação na vida de alguém. E essa questão das crianças é interessante, porque teve um empresário da cidade que ele falou que queria ajudar uma instituição. Aí, óbvio que eu vou, né? Não, tem o Instituto Gabriel. Aí ele falou assim, não, mas eu queria ajudar criança. Falei, bom, a pessoa não sabe que na fila tem muita criança. Então, assim, é isso, né? Às vezes a pessoa não tem nem a noção, né? De quanta gente, de quantas histórias E ela o pior tem é que a pra- doação essas crianças que estão na fila de transplante, elas têm muito menos chance. Porque é muito mais difícil você encontrar um doador compatível para ela. Outra criança que tenha o tamanho dela, que tenha o mesmo tipo sanguíneo. Então, proporcionalmente, morrem mais crianças e adolescentes, né, na fila do que adulto. Transplante Porque infantil O transplante infantil Meu é bem Deus. complicado. Então, e geralmente são doenças congênitas, né? Cardiopatia congênita ou doenças de fígado, né, congênitas, que são, a criança já nasce com aquele problema, né? E aí ela só vai pirando. O coração, né, as cardiopatias congênitas, para cada 100 crianças que nascem no Brasil, uma nasce com cardiopatia congênita. Pode ser do grau mais leve até o que compromete que ele vai precisar de um transplante. Então, é muito... As pessoas não têm noção. Porque se a população tivesse essa informação, ou se ela Sim. tivesse essa consciência, Sim. a gente não teria falta de doador, de nada, nem de medula, nem de sangue, e muito menos de órgãos, né? Porque essa é um lei universo. Seja homologá-la logo, né, Com Tatiane? certeza. A gente está fazendo pressão lá, né? A gente mobiliza, sempre que vai passar de uma comissão para outra, a gente mobiliza todos os E faz transplantados. quanto tempo que está nesse trâmite? Há uns 4 anos, 4 ou 5 anos já. Porque o Valdir era vivo ainda quando a gente foi para São Paulo. Há uns 6 anos. 6 a 7 anos já deve estar A Tatiane, tramitando. Acho que ela foi assim em 2016, se não me engano, 2015. Então, mas que a lei começou a tramitar, 2018. E essa menina é de onde? De que Ah, estado? eu não lembro agora. sabe que eu não sei, mas eu acho que é de São Paulo. Quem começou a mobilizar a partir, porque era uma pessoa também que estava na fila de transplante, foi a Patrícia Fonseca, que é transplantada de coração. E a gente tinha a gente tem um grupo, né, de várias ONGs que trabalham no incentivo à doação de órgãos e transplantados, tudo, que a gente formou uma aliança. Então a gente se ajuda ali, né, A mutuamente. região que é né? forte, a nossa região de Campinas, de ONGs que fazem o Tem trabalho bastante. parecido com vocês? Assim, a maioria é formado por transplantados, Defesa Tá. de direito. defesa de direito. Aham. Assim, de pessoas que trabalham no incentivo à mesma doação, em todas as áreas, porque eles atuam mais dentro da causa deles, né? Então, por Tá. exemplo, o cara é transplantado de rim, ele tem uma associação lá de renais crônicos, tal, que ele vai fazer parte e vai melhorar a situação do renal crônico. Sim. Aí vai ter o hepático, vai ter o de coração, né? Entendi. Então, é mais... e aí eles vão incentivar